em continuidade, vamos falar aqui de quem efetivamente paga os nossos honorários, das pessoas que são responsáveis por estarmos aqui. Afinal de contas, você, assim como eu, quer entregar o seu melhor. E para quem nós fazemos isso? Para os nossos clientes. Antes de entrarmos efetivamente aqui nos pontos que eu peço que vocês observem aí, para que vocês possam criar seu público-alvo, nós temos que lembrar que, diferentemente de outras searas, nós estaremos atuando em vários segmentos de atuações para várias categorias de clientes diferentes. Diferentemente do que acontece no tributário, por exemplo, onde tem lá os contribuintes, e no polo ativo ou passivo vamos ter aí os órgãos públicos aí, o Estado, o município ou a União. Aqui nós teremos esses órgãos públicos também, algumas ações específicas, mas nós vamos ter, a regra é pessoa física contra pessoa jurídica. Ainda teremos aí os órgãos públicos como o Ministério Público do Trabalho, como o Ministério do Trabalho, associações, entidades sem fins lucrativos e os sindicatos, que estão também aqui incluídos nessa categoria de clientes. O que nós vamos ter nesse caso? Nós podemos atuar tanto no âmbito aí da empresa, que, por exemplo, está sendo acionada pelo sindicato, quanto ajudar aí a atuar em nome do sindicato, determinada associação e etc. Então, vocês podem observar a gama de clientes que podemos ter no âmbito trabalhista, né? Isso sem contar, por exemplo, também, para não deixar de mencionar, que vamos ter ações de pessoa física contra pessoa física, especialmente quando falamos da relação doméstica, por exemplo. Então, aqui, eu vou convidar vocês a não ficar viajando tanto na amplitude aí da gama de clientes que eu estou falando com vocês, mas para que vocês foquem efetivamente naqueles clientes que vocês estão buscando aqui comigo. Então, vamos falar quais os tipos de clientes que eu quero no meu escritório, tá? Não é, eu sou advogada trabalhista, mas eu não advogo em qualquer ação, não são quaisquer clientes que eu atendo. Eu tenho minhas preferências, né? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar nessas minhas preferências? Nós temos que responder basicamente 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas nos ajudam a identificar o cliente ideal. E quais são essas perguntas? Para quem estamos criando valor? Quando eu falo no âmbito trabalhista, aqui a gente tem que fazer uma reflexão profunda e identificar. Eu estou criando valor para pessoas físicas que foram demitidas doentes? Ou eu estou criando valor para empresas que estão sendo acionadas a pagar ações multimilionárias por situações que ela não tinha controle e por situações que ela não teve culpa exclusiva? Quem são os nossos clientes mais importantes? Quando eu respondi essa pergunta pela primeira vez, me deu um estalo, porque eu advogava fazendo de tudo um pouco, né? Aquela advocacia cansativa, com muito trabalho e pouco retorno financeiro. Quando me apresentaram este conceito, essa questão, e eu pensei, refleti, eu vi, puxa, eu não tenho um cliente mais importante, né? Todos os meus clientes têm um grau de importância, mas hoje eles estão comigo, amanhã podem não estar. Então, eu preciso refletir quais são os meus clientes mais importantes. Se eu já tenho clientes, ok, quais são os meus clientes mais importantes? E como que eu vou definir a importância, o grau de importância? Basicamente, o primeiro ponto aqui que a gente pode usar para definir esse grau de importância é através do retorno financeiro. Qual cliente que tem aqui uma grande quantidade de ações? Por exemplo, se eu estou falando de empresa, e por consequência é o que me dá o maior retorno financeiro. Esse cliente é um dos mais importantes. No âmbito do reclamante também, quais são as ações, as demandas que são de maior valor econômico, que representam o maior risco?
estes também são os meus clientes mais importantes. Eu divido aqui no escritório como por níveis as ações, as causas estratégicas, que são as demandas acidentárias, que nós estamos falando aqui, vamos falar mais ainda, mais para frente, e as causas comuns, que são reclamações ou defesas administrativas que não têm um bojo assim, complexo, que eu posso perfeitamente terceirizar para um advogado parceiro ou contratado, ou para o meu estagiário. Essas causas eu não preciso me debruçar, estudar, procurar fundamentos. Quando eu tenho causas que eu preciso fazer tudo isso, que é estudar profundamente para ver se de fato vale a pena investir nessa ação ou numa defesa que eu preciso de um maior tempo aí para elaborar. Então, essas também são consideradas estratégicas e aqui entra dentro do quadrante dos meus clientes mais importantes. Então, a importância para nós aqui tem que estar ligada ao valor econômico, né? Também pode ser que você defenda seus parentes, como eu tenho causas dos meus pais, da meu pai, da minha mãe, enfim. Eles são os meus clientes mais importantes no âmbito emocional. No âmbito econômico, eu tenho os outros clientes, tá? Então, nós vamos ter essa realidade que eu já mencionei para vocês. O B2C e o B2B. O B2C diz respeito à pessoa física, que é um negócio para o consumidor, ou seja, para a pessoa física. E o B2B são as ações aí, as atuações que nós fazemos em favor do reclamado, no caso, se for uma ação trabalhista, ou uma representação, uma assistência aí, enfim, uma consultoria, se for empresa que não tenha sido ainda processada. Então, no nosso caso, atendemos um nicho de mercado, pois os clientes são específicos ou especializados. E aí podem ser B2C, que são os reclamantes ou trabalhadores, e B2B, que são as empresas. Essa classificação pode ter uma outra subdivisão, e aí você estaria nichando ainda mais a sua advocacia, com a chance de quê? De ser reconhecido como referência dentro desta área de segmentação. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, pessoa jurídica no ramo automobilístico. Inclusive, o automobilístico, nós vamos ter aí a compra e venda de veículos e a indústria que fabrica esses veículos. Nós temos ainda 2 tipos de atuações aí possíveis para os advogados que focarem nessa seara. Temos outro tipo de atuação, que é PJ, pessoa jurídica aí sem fins lucrativos, como sindicatos, ONGs, associações em que o advogado pode atuar. Aqui, falando no âmbito das empresas, podemos segmentar os empregados, os trabalhadores, também por área de atuação, vigilantes, garçons, motoristas, bancários, enfim. Podemos utilizar essa classificação. Vale lembrar que, para que a gente possa enxergar e verificar se temos grande potencial aí de termos muitos clientes ou clientes que nos rendem bons honorários, que é o propósito dessa mentoria, você precisa fazer aquela análise de mercado. Então, se você não assistiu à primeira sessão de análise de mercado, eu peço que você assista para que você possa fazer essa varredura e identificar quais possíveis clientes podem ser o contratante do seu negócio, do seu escritório. Tá? Na próxima sessão, vamos falar dos canais de distribuição. Como fazer para que esses clientes, que a gente já identificou quais são, possam nos encontrar.